Bom dia. Deixa eu ver se a Ferticentro entra para mandarmos o pedido. Um bocadinho de atraso, né? Mas faz parte. Oh Isabel, devia estar a adormecer, Leonor. Estás-te a entrar a meu direto. Vamos só esperar que a Ferticentro entre. Deixa eu cá ver. Bom dia a todos. Estou sempre a virar isto, pá. Eu vejo mesmo que nunca faço diretos. Vamos só esperar um bocadinho pela Ferticentro. Maria, vai chamar o teu pai. Estamos à espera dele. Eu é que me atrasei. Fogo. Ah. Daniela, já aqui estou. Olá. Então, como estás? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui contigo. E então, como vai isso? Vai tudo bem, olha. Em casa, né? Pois, é isso. E vocês também continuam a trabalhar a partir de casa? É assim, eu por acaso estou a trabalhar a partir de casa, mas a clínica está aberta. Aliás, com muitos cuidados, obedecendo às normas da Direção-Geral da Saúde, sempre, portanto, introduzimos uma série de medidas, temos um plano de contingência que já vem desde antes do estado de emergência, mas estamos a trabalhar. Entretanto, hoje por acaso, agora há minutos, saiu até uma recomendação da Sociedade Portuguesa de Medicina da Reprodução, em que eles recomendam que as clínicas que tiveram que parar os tratamentos possam retomar a sua atividade e, portanto, isto são boas notícias. Eu acho que isto Claro que sim. está a reabrir. A Vanessa Oliveira. A Vanessa está de licença de maternidade. Para quem não sabe, a Vanessa Oliveira foi uma das enfermeiras que acompanhou o processo da Daniela e da Isabel e que esteve na organização disto tudo também, não é? Claro, está aqui alguém a dizer Leonor a chorar e depois a Isabel está a tentar adormecê-la. Tadinha. E então, Tadinha. vamos lá ver se eu percebo alguma coisa disto. Depois perguntas. Então, deixa-me cá ver. Ora, bem, acho que esta é para mim. Até agora, qual foi o mês mais complicado da Leonor? Olá, doutor Vladimir! Olá, Isabel. Olá, doutor Leonor, não é? Deixa de estar. Coitadinha da Leonora. Diz olá, olá! Quem não quer fazer amor? Olá, Leonor. Já quero ir para estas andanças e não lhe apetece dormir agora. Pois. O mês mais complicado da Leonor até agora eu acho que foi o primeiro. Porque acho que todas as mães passam por isso, né? O primeiro mês, o mês da adaptação, o mês da diferença, o mês da descoberta. Portanto, sinceramente, acho que foi esse o mês mais difícil. Olá, os médicos costumam aconselhar sobre quem deve carregar o bebê? Eu esta posso responder eu. É assim, não. Quer dizer, mais ou menos. Depende um bocadinho de cada caso. Por exemplo, no caso da Daniela e da Isabel, não havia uma indicação clínica num sentido ou noutro. São ambas bastante jovens, não é? Como nós sabemos.
estão de boa saúde e, portanto, não há nenhuma indicação específica para que seja uma ou outra. É uma decisão pessoal delas, do casal, portanto, é algo que nós respeitamos enquanto clínica. No entanto, às vezes há situações em que, por exemplo, se uma pessoa tiver 42 anos e a outra tiver 30, à partida isto vai funcionar melhor com os óvulos da de 30 no outro da de 42 do que o contrário, porque a fertilidade diminui com a idade e temos que, se quisermos, otimizar as chances. De qualquer maneira, isto é sempre uma decisão do casal, não é? Claro que nós podemos dizer, olha, se for a pessoa A, a probabilidade de gravidez é 5%, se for a pessoa B, a probabilidade é 50%. Claro. Isso pode acontecer, já nos aconteceu. Portanto, nesse sentido, sim, aconselhamos, embora a última palavra seja sempre do casal. Muito bem. Exato. Depois a pergunta continuava. Por exemplo, se virem que uma das mães tem outro melhor ou menos problemas nos ovários, etc. Exato, foi aquilo que o doutor já... Sim, é isso. E também pode haver problemas uterinos. Eu não estava a falar disso, mas sim, é verdade. Há situações em que por exemplo, pode haver malformações, miomas, enfim, muitas coisas que fazem com que a gravidez seja mais arriscada ou menos provável e por isso... Pronto. Ok. Vamos... Está aqui qualquer coisa? Olá. Bom dia. Podem falar um pouco sobre as experiências, fases que passaram até o aluno nascer? Qual o papel da clínica? Deixo para ti. Pois, o papel da clínica, a partir do momento em que a Leonor nasce, aliás, nós na clínica tivemos alta, foi às 9 semanas, ou às 7, ou às 9, já não me lembro. Por aí. Normalmente é. Portanto, o papel da clínica, a partir daí, deixa de ser um bocadinho, claro que mantém sempre uma relação de alguma proximidade, não é? E vamos sempre falando, mas a partir daí a clínica deixa de... Sim. As clínicas de fertilidade, normalmente às 8 semanas, dão alta para o chamado acompanhamento obstétrico. Há clínicas que também fazem acompanhamento obstétrico, há outras que remetem para outras equipas. Muitas vezes dentro da própria clínica há equipas de obstetrícia e equipas de medicina da reprodução. No nosso caso, era na porta ao lado, não é? Mas pronto, passámos para a obstetrícia a partir das 8 semanas, 7, 8 semanas, por aí. Bem, então a Sandra pergunta, olá, até que idade se pode fazer o tratamento? Pronto, a lei portuguesa permite o tratamento a mulheres com idade até 50 anos, ou seja, 349 anos e 364 dias. Claro que tudo depende também das condições que cada pessoa tem para engravidar. É óbvio que uma mulher, se tiver 47, 48 anos, em princípio só tem indicação para engravidar com doação de óvulos. Claro. O que não quer dizer que não possa engravidar, não é? Mas pronto, tem que se analisar cada caso. A partir dos 50 anos é que é impossível. Isto para qualquer tipo de tratamento, correto? Sim, a lei portuguesa nesse aspecto tem uma coisa boa, porque já agora podíamos falar um bocado disso. Porquê? Portugal, neste momento, tem uma das melhores leis de medicina da reprodução da Europa para os casais de mulheres, na minha opinião. Em primeiro lugar, porque trata-os exatamente da mesma forma que trata os casais heterossexuais. Ou seja, independentemente de quem produz o óvulo, independentemente de quem carrega a gravidez, digamos assim, as pessoas têm exatamente os mesmos direitos sobre a criança. Quer seja uma inseminação intrauterina em que só uma pessoa é que participa no processo, se a outra também assinar o documento de consentimento informado, ambas têm exatamente os mesmos direitos sobre aquela criança. Quer seja, imagina, num caso como o vosso, não é? Isto é público, não estou a contar nenhum segredo, vocês partilharam tudo. A Daniela fez a estimulação ovárica, fecundámos os óvulos da Daniela, obtivemos embriões e transferimos para o outro da Isabel. Sobraram embriões. Esses embriões podem ser usados, se a Daniela algum dia, se quiser atravessar, podem ser transferidos para a Daniela ou para a Isabel. São embriões do casal, ok? E, portanto, se vocês se divorciarem, aliás, nem precisariam de ser casadas para ter participado nisto, mas se divorciarem ou se casarem,
ambas as pessoas têm exatamente os mesmos direitos sobre Sim. os embriões ou sobre a criança. Imagina que tinha sido, por exemplo, uma inseminação, como vocês tentaram no início, e a Isabel tinha engravidado. O simples facto de teres assinado o processo conjunto, conjuntamente com ela, faria com que tivesse exatamente os mesmos direitos sobre a criança. Exatamente. Ok? Então, Susana, qual as fases até a Isabel engravidar? E já vamos falar um bocado sobre isso, porque isso é uma coisa muito demorada. Vou tentar aqui perceber outras dúvidas. Colhi o sangue de teste CGC. Não sei o que é CGC? Na consulta de ginecologia da luz à Isabel. Ela estava super feliz. Deve Ah, ser da Carla. sim, deve ter sido aquele teste pré-natal para ver se estava tudo bem com a criança. Assim. Ok. Bom dia. A minha namorada fez a operação de tiroide e fez a remoção porque teve cancro. Hoje ela encontra-se bem, mas acompanha todos os dias com a sua medicação hormonal. Ela poderá ter alguma. Isto deve continuar. Visto que os custos são elevados neste tipo de tratamento, é possível pagar a prestações? É assim, infelizmente, possível pagar a prestações é. O problema aqui é que há um momento a partir do qual o processo é irreversível, que é quando o espermatozoide entra no óvulo e se forma um embrião. Nós, antigamente, tínhamos uma linha de crédito com a qual trabalhávamos e que permitia um pagamento de prestações e tudo. Entretanto, em Portugal alteraram-se as regras portanto, é uma coisa chamada de mediação de crédito. E nós deixámos de poder fazer isso. Agora os bancos, há vários bancos que oferecem linhas de sistemas de crédito para este tipo de tratamentos. Portanto, isso é uma coisa que as pessoas normalmente têm que negociar individualmente com entidades financeiras. Nós analisamos caso a caso, há situações em que podemos, o problema disto é que até ao momento da verdade, no fundo, o tratamento tem que estar pago, não é? Pronto, É o que eu faço essa. aqui, por uma questão também de proteção. Aquilo Claro. que o Rafael pergunta há bocado continuava. Fez a operação da tiroide, fez a remoção porque teve cancro. E está a fazer tratamento de medicação hormonal. Ela poderá algum dia ter dificuldade para usar os seus óvulos? Em princípio, não. Bom, tudo depende, não é? Se fez quimioterapia, à partida, não, pela descrição, não me parece. Se foi digamos, se foi uma coisa pontual, ok, em princípio não haverá esse problema. É um caso que tem que ser sempre avaliado clinicamente. Mas temos outros casos de pessoas que removeram a tiroide por terem tumores e isso, em princípio, é necessário uma substituição hormonal para compensar as hormonas que a tiroide deixa de produzir, mas, em princípio, do lado da fertilidade, nós conseguimos resolver o problema. Resta também depois ver o papel que a pessoa quer ter. E pronto. Ok. Foi um bocado mal teres que pôr que eras o pai. Essa situação de o pai, acho que isso só aconteceu quando fomos inscrever ali no Sistema Nacional de Saúde, mas de resto, a nível de registro no civil e mesmo na clínica, na maternidade onde o Leonor nasceu, não houve qualquer tipo de problema, porque aparece filiação, não especifica pai e mãe. Quais as opções de tratamento disponíveis? Pronto. Eu ia só dar um comentário a essa questão do pai e depois passo para a pergunta seguinte. Nós temos tido alguns feedbacks de casais de mulheres e também de mulheres solteiras, porque assim, em 2016 saiu uma lei que dá exatamente, por um lado, que permite aquilo que eu disse há pouco, que as pessoas tenham exatamente os mesmos direitos, e nessa lei há um ponto, creio que até. Agora já não sei se é 2016 ou é 2017, mas pronto, foi há algum tempo. Foi quando começámos, não foi? Eu acho que sim, por aí. Mas digamos, há um ponto nessa lei que diz de uma forma expressa que, em primeiro lugar, antigamente, quando havia uma mulher que nascia e não tinha um pai para indicar, abria-se um processo judicial de investigação da paternidade. Isso é ilegal. Aliás, a própria lei diz que não se deve fazer a abertura desse processo. Portanto, o bebê é registado
com duas mães e ponto final. Os próprios documentos que são documentos oficiais emitidos pelo Conselho Nacional por Criação Medicamente Assistida dizem a assinatura de uma pessoa, a assinatura de outra pessoa, se aplicável. Portanto, não discrimina por género e mais uma vez, as pessoas é que decidem se querem fazer sozinhas, se querem fazer em casal e quem é que tem direitos. Baseado naquele documento. Esse é o documento que tem que ser apresentado no momento do registro, em Isso que tem o mesmo. nome das duas mães. E eles registram as duas mães. Por Claro acaso, que há... no Sim, nosso caso, nem foi preciso, nem nos pediram qualquer tipo. Nós levámos, eu lembro-me de termos ido à clínica poucas semanas antes de Leonor nascer buscar um papel, mas nem sequer foi preciso, porque na maternidade, aliás, numa das consultas em que a Isabel foi com a Isabel fazer o registro das contrações, passei lá no registro civil, porque eles fazem logo o registro, tem lá mesmo o registro civil na maternidade, e falei com a senhora e ela disse-me que não havia. Inicialmente começou com uma conversa um bocado estranha, mas depois percebeu, porque eu acho que ou eu não me especifiquei bem ou ela não percebeu, mas disse que não havia qualquer tipo de problema porque a lei assim o permite e nem foi preciso mostrar qualquer tipo de papel. Eu estava lá com a Isabel na maternidade, eu é que fui registrar a Leonor e não houve qualquer tipo de problema nesse sentido. pois. Não, assim, isso provavelmente foi. Vocês registaram em Leiria, não, em Coimbra, não foi? Exatamente, porque ela nasceu na Pronto. Bissaia. Pois é isso, porque já agora havia aí uma pessoa a perguntar onde é que nós estamos em Coimbra. Pronto, de facto, depende um pouco das conservatórias. Há pessoas que, por falta de informação, se calhar em zonas onde não é tão habitual nascerem crianças de maternidade partilhada, pode haver algum problema no registro. De qualquer modo, felizmente, agora dizem que até online se pode fazer o registro, portanto, em princípio, isso já deve estar ultrapassado. E o vosso caso foi muito importante. Já agora deixem-me também dizer aqui uma coisa que eu acho que eu ando para dizer isto publicamente há muito tempo. Que é isto. Vocês, Daniela e Isabel, tiveram aqui um papel espetacular, porque quando vocês começaram isto, era muito mais difícil. Ninguém sabia o que era maternidade partilhada, ninguém... Nós, Exatamente, a começar por vocês próprias, ninguém falava disto muito abertamente. As pessoas, quando nos faziam perguntas sobre o assunto, faziam quase à boca pequena, tipo, em segredo, podemos fazer isto? Não, nós temos de dizer, não, isso está previsto na lei, isso pode ser feito. E, portanto, havia um grande tabu social sobre isto. Vocês armaram tamanho banzé nas redes sociais, na televisão, etc., que se tornou um tema perfeitamente banal, completamente aceito pela sociedade, e acho que vocês tiveram um papel excepcional nisso, e eu lembro perfeitamente de uma situação que eu não sei se sabes disto, que é engraçadíssima, porque eu uma vez fui convidado para ir a um programa de televisão que não tinha nada a ver com a vossa situação, portanto era para falar de infertilidade, claro, mas num contexto totalmente diferente. E eu lembro perfeitamente de uma das pessoas da produção ter vindo a correr ter comigo: como é que está a gravidez da Isabel? Está tudo a correr bem? E assim, estive a querer inside information, sabes? E portanto achei piada, porque estavam todos à minha volta a fazer perguntas sobre vocês. Tipo, eu era a ponte para as celebridades que estavam... E nesse momento eu percebi que realmente vocês estavam a ter um impacto. Portanto, isto não foi no ar, não é? Foi quando estamos cá fora, antes de entrarmos para o estúdio e tal, a falar com a produção. E pronto, e foi muito engraçado perceber que havia muita gente a acompanhar aquela história. é bom. Eu, por acaso, recebo várias mensagens, mas houve algumas que me deixaram. Que eu acho que são aquelas que ficam mais na memória. Uma delas foi que, desde que nós falámos deste tratamento, que vamos contribuir para a taxa de natalidade entre casais de duas mulheres. E por acaso achei um bocado de piada, porque isto não é como se fosse. Eu não queria usar a palavra moda, mas é porque também, dada a falta de informação que havia sobre isto, acho que abri aqui novas opções também para as pessoas poderem Sim. ter família e sentir isso um bocadinho mais. É claro, como o Dr. Vladimir estava a dizer, se tivesse dado certo nas inseminações, eu não me ia sentir menos mãe
por a Leonor não ter os meus genes, não ter sido do meu óvulo. Mas acho que a nível não sei, de genética, de ser o meu óvulo ser gerado na barriga, no útero da Isabel, é criar aqui uma ligação diferente, não é? Mas claro que não quer dizer que seja mais ou menos mãe por causa disso, não é? Mas acho que é um. Claro. Então, responder também aqui às opções de tratamento disponíveis. Não sei se Sim. é específico para casais de duas mulheres ou não, mas. Sim, há aqui uma pergunta também interessante aqui da Não estou a fazer nada a Rezendelena. ainda nem eu respondi, acho. Sim, e quem encaixa nessa? Então é assim, quando aparece um casal de duas mulheres, quais são as opções que se colocam? Primeira opção, inseminação intrauterina. É uma técnica mais simples, está indicada para mulheres mais novas, preferencialmente com a idade inferior a 35 anos. Implica que as trompas estejam permeadas, portanto nós temos que fazer um exame às trompas, que pode ser um bocadinho doloroso, incómodo. Lembro-me deles, ela também fez esse teste. É um exame chamado histerosalpingografia. Grande. É, exatamente. Ou então. É uma palavra Consigo horrível. dizer. Exatamente. Ou então há um outro nome, há um outro exame que pode ser feito. A histerosalpingografia basicamente é uma radiografia ao útero. Injeta-se um produto de contraste e tira-se uma radiografia. Também se pode fazer uma coisa parecida, que é uma salpingossonografia, em que se faz com ecógrafo normal, com produto de contraste, e na ecografia muitas vezes é suficiente para vermos se as trompas são permeáveis e podemos fazer uma inseminação. Isto porquê? Porque na inseminação a fecundação ocorre dentro do corpo da mulher, ou seja, o ovário liberta o óvulo percorre a trompa, vai ter a trompa e na trompa encontra-se com os espermatozoides que nós lá colocamos. Portanto, é uma fecundação in vivo, mas é uma fecundação para a qual é preciso que as trompas funcionem bem. A taxa de sucesso desta técnica é muito próxima da fecundação natural. Ou seja, um homem e uma mulher que sejam saudáveis, tenham ambos 25 anos, ou seja, que estejam no pico da sua fertilidade, que não tenham nenhum problema de saúde e que façam as coisas pelo método clássico, no dia certo e à hora certa, têm uma taxa de sucesso de 25%. Ok? Nós não somos uma espécie muito fértil. Por exemplo, os cães e os gatos é aos 4 e 5 de cada vez. Nós não, precisamos tentar 4 vezes. Exatamente. Nós precisamos de tentar 4 vezes para conseguir uma. Isto em termos estatísticos. Pronto. A inseminação pode também ser usada após os 35 anos, mas a taxa de sucesso diminui. À medida que nos encaminhamos dos 40, já só estamos a falar de 10%, 7%, 8% por aí. A partir dos 40, nós, na Ferticentro, não recomendamos a inseminação, porque já estamos a falar de taxas que andam na ordem dos 2 a 3% de probabilidade de gravidez. Enquanto que a fecundação in vitro permite sempre manter estes níveis mais elevados. Isto, ou seja, a segunda opção que existe é a fecundação in vitro. Na fecundação in vitro, nós estimulamos os ovários das mulheres, recolhemos os óvulos a partir dos ovários. Essa estimulação são injeções na barriga durante cerca de 15 dias, em que é preciso fazer algumas análises e ecografias para acompanhar o processo. A recolha dos óvulos é uma anestesia geral que dura cerca de 10 minutos. A Daniela está fartinha de saber isto. E depois vamos fecundar os óvulos obtidos com os espermatozoides do dador. Os embriões obtidos, então, podem ser transferidos ou para o útero da pessoa que fez a estimulação ou para o útero da companheira. Aí é a diferença entre, digamos, a FIV clássica ou a maternidade partilhada. Depois temos duas maneiras de fazer maternidade partilhada. Ou seja, podemos fazer, portanto, a fresco, ou seja, em que estamos a preparar o útero de uma pessoa à medida que estamos a estimular os ovários da outra, ou podemos fazer diferido, que foi o que vocês fizeram e que eu acho preferível, que é, obtemos os embriões, congelamos esses embriões e depois transferimos. Assim temos mais tempo para organizar o processo. Ok, estava a dizer, estava aqui uma pergunta onde é a clínica, mas vocês estão a trabalhar também com a do Porto, ou não? Sim. Portanto, a Ferticentro é em Coimbra. Temos também uma clínica... É do Porto e que manda... há muita Sim. gente perguntar. Exatamente, sim. Temos a Ferticentro em Coimbra e a Procriar no Porto. Fazemos parte da mesma equipa, digamos assim. Portanto, é a mesma coisa. Coimbra ou Porto servem ambas. A ver, já estou a fazer as neiras, perdão.
Ao terem, onde é que está? Já me perdi para aquela pergunta. Ok. Ao terem os embriões guardados, ao voltar a fazer o processo de maternidade partilhada, o custo é o mesmo? Não, porque aí já só se paga o custo de uma transferência de embriões congelados. Portanto, é bastante mais barato. Uma transferência de embriões congelados custa cerca de 1.200 euros, enquanto que um tratamento completo fica por perto de 5.000 euros, 4.950. Pronto, aqui é a pergunta sobre os preços, portanto também já está respondido. Está aqui. Sim, sim. Diz, Daniel, desculpa. Estava aqui uma sobre o batismo, se podem batizar sendo duas mães, agora aproveito só para responder. Por acaso a Isabel já entrou em contato com várias paróquias, acho que é assim que se diz, porque efetivamente depende de como o casamento homossexual não é aceito na religião cristã. Depende de padre para padre, ok? Isso não é muito linear, não tenho uma resposta ainda sobre isso, não temos ainda fundamentos para responder acertadamente a isso. Podemos fazer o tratamento de maternidade partilhada como primeira opção, também já foi respondido. Sim. As pessoas, sobretudo as mulheres, são importantes para a nossa tomada de decisão. É necessário serem casadas. O Dr. Valdemiro já tinha respondido isto há pouco, que não, deu o nosso exemplo de sermos casadas, mas não é necessário estarem casadas. Na inseminação artificial, um casal de duas mulheres terá as mesmas leis a nível de maternidade, ou seja, são as duas dadas também como mães. Também já foi respondido, sim, independentemente de ser maternidade partilhada ou inseminação artificial. Tendo eu 35. Volto já, só um segundinho. Eu mantenho aqui a emissão. Vou primeiro responder aqui à pergunta da Daniela Cipriano, que vai um bocadinho na sequência das anteriores, em que ela pergunta se é feita a inseminação intrauterina em mulheres sem ter sido feito qualquer despiste de infertilidade. Sim. Aliás, a nossa lei, com esta alteração que houve em 2016, mudou o paradigma. Antigamente, as técnicas de procriação medicamente assistida só eram permitidas para tratar casos de infertilidade e agora são permitidas também para tratar casos como o vosso, em que não há uma infertilidade, mas há uma necessidade de recorrer a um dador para poderem ser mães. Portanto, a resposta é sim, claramente, sem dúvida nenhuma, de forma totalmente aberta e explícita na lei. Tendo eu 35 anos e a minha esposa 43, ela tem osteoporose e um mioma. Qual é o melhor tratamento para nós? 35, 43. Pronto, este caso é... Pronto, basicamente é assim. A pessoa que tem 43 anos, em princípio nós não recomendamos que ela faça a estimulação ovárica. Não é que seja impossível, até temos grávidas mais velhas, as probabilidades serão mais baixas, não é? Teríamos que avaliar o caso. Relativamente à questão de ter o mioma depende da localização. Há miomas que impedem a gravidez e contraindicam, e nesse caso até poderemos ter que fazer uma cirurgia. Há outros miomas que não têm problema, podemos conseguir uma gravidez normal, se estiverem fora do útero, se forem pequenos, enfim. Temos que olhar individualmente para o caso. Olhando assim numa perspectiva abstrata, eu diria que ou a Susana, que tem 35 anos, faria o processo sozinho, ou se quiserem partilhar, o ideal seria os óvulos da Susana com a gravidez da esposa de 43 anos. Isto admitindo que o mioma não era impeditivo e que a situação da osteoporose também não é consequência de qualquer problema de saúde geral que contraindique a gravidez. Não é? Mas a vantagem de serem duas mulheres é que há dois úteros, portanto é sempre possível jogar com essa possibilidade. Cari, vou mandar um beijinho nosso e dar nossa estrelinha. A Cari depois já fez o tratamento na Procriar, no Porto. E também abriu um blog e também tem, enfim, uma grande história dela e da Andreia. Também já foram à televisão. São ativistas também desta causa. Um beijinho para elas também. E bem ao lado, da Marinha Grande, aqui bem perto de Leiria. A Sara, olá, bom dia. No processo de maternidade partilhada, caso esgotem os embriões criopreservados, seja necessário voltar à estaca zero, o valor é o mesmo? Não, nós temos reduções de valores. Portanto, para um segundo tratamento tem sempre um custo mais baixo. Também se tem que olhar um pouco para cada caso.
Mas sim, há reduções de valores. Ok, não é o valor, é isso. Sim, exatamente, é sempre mais barato. Clarice, bom dia. A nível de peso, até que ponto pode prejudicar o processo por ter peso a mais, excesso de peso, mas não a obesidade? Ou não tem impacto direto? Tem impacto direto, infelizmente, mas é assim, antigamente pensava-se que tinha mais, e também depende muito só aqui um beijinho para a Tatiana, que também já teve alguns bebés connosco, creio que Alguns bebés? sim. Pronto. Pronto, o que eu estava a dizer, estávamos a falar então da obesidade. A obesidade é um fator que tem influência, sobretudo na resposta à estimulação ovárica. Ou seja, se nós precisarmos de trabalhar com os óvulos da mulher que é obesa, nós vamos ter alguma dificuldade. Ou seja, porque a obesidade pode fazer com que a resposta à estimulação ovárica seja mais irregular, seja necessária uma dose maior e tudo isso. Por outro lado, a obesidade, para quem engravida, não influencia a probabilidade de ficar grávida, mas influencia os riscos durante a gravidez. Ou seja, uma mulher obesa tem maior risco de ter diabetes gestacional, tem maior risco de ter hipertensão. Há uma série de fatores associados à gravidez que estão aumentados digamos, aumentam os fatores de risco. Pronto. Para a probabilidade de engravidar. Antigamente achava-se que tinha um peso maior. Estudos mais recentes dizem que o efeito não é tão grande como se chegou a pensar, mas claro, quanto mais próximo estivermos do índice de massa corporal ideal, melhor. Okay? Se for uma coisa ligeira, muito bem. Se for um índice de massa corporal de 44 ou uma coisa que o valha, aí, em alguns casos, nós não tentamos sequer a estimulação porque é impossível, não é? Tem que se olhar caso a caso também. Ok, vou só aqui abrir as perguntas que já tinha feitas anteriormente. Estava aqui uma, estava a ver. Ok, acho que esta é importante, pelo menos é uma das que mais fazem, que é da primeira consulta, o que é tratado dessa consulta. Não sei se o doutor pode responder esta pergunta, então. Sim, pronto, eu respondo à parte abstrata e o vosso caso concreto é um bocado diferente. Pronto, Sim. é assim, nas primeiras consultas nós recomendamos sempre que venham ambos os elementos do casal. Isto é, a não ser que uma das pessoas diga, olha, eu não quero participar no processo, nesse sentido, pode assinar, precisamos dela para assinar, mas não lhe vamos fazer um exame ginecológico, nem análises clínicas, nem nada disso, porque não é necessário. Mas de qualquer maneira, para assinar, para tomar consciência do que é o processo, enfim, até por uma questão de também estar envolvida em tudo isto, é importante, recomendamos sempre que venham ambas à primeira consulta. Admitindo que é uma maternidade partilhada, ok? Aí fazemos um exame ginecológico às duas, uma na perspectiva de fazermos uma estimulação ovárica, ou seja, vamos analisar a quantidade de folículos antrais, aqui um pequeno parênteses. As mulheres, quando nascem, já nascem com todos os óvulos que vão ter ao longo da vida. Não são ainda óvulos maduros, são chamados folículos primordiais. Portanto, uma mulher, quando nasce com cerca de 400 mil folículos primordiais. E depois, a partir do momento em que tem a menarca, ou seja, a primeira menstruação, um desses folículos, portanto, começa a ser libertado, um óvulo começa a ser libertado pelos ovários a cada mês. Se não for fecundado, depois é eliminado e reinicia-se no mês seguinte. Estima-se que entre o momento em que tem a primeira menstruação e o momento em que tem a última menstruação, ou seja, quando entra na menopausa, uma mulher vai libertar cerca de 400 desses 400 mil óvulos com que nasce. Pronto. E então, nesta primeira consulta, uma das coisas que nós observamos na mulher que quer engravidar é, na ecografia, vamos ver quantos desses folículos é que estão ali, como nós costumamos dizer, à dica, disponíveis para serem recrutados e participar num processo de ovulação. E depois vamos também fazer análises que nos vão indicar, de uma forma indireta, por um lado, o funcionamento hormonal dos ovários, que é o caso da FSH, da LH, da prolactina. Prolactina não é dos ovários, mas pronto. E os androgénios. E depois vamos também, e sobretudo, avaliar uma outra hormona, que é a hormona antimulariana, que está muito associada à quantidade e viabilidade dos óvulos disponíveis
para engravidar. Isso dá-nos logo, ajuda-nos a definir a dose que vamos ter de medicação que vamos ter que usar, ajuda-nos a perceber se essa mulher é uma mulher de risco para algum tipo de efeitos secundários e, portanto, esse é um processo especial do lado de quem vai fazer a estimulação. Do lado de quem vai receber, essencialmente temos que ver se o útero está bem, se está íntegro, se tem alguma complicação potencial para a gravidez. Vamos fazer análises pré-concepcionais de rotina, como qualquer mulher que quer engravidar, e pronto. E depois há análises que são legalmente obrigatórias, há outras que têm apenas a ver com o controle e acompanhamento da gravidez, e há outras análises que podem ser específicas em função de riscos genéticos, enfim, no fundo, varia um bocadinho. Não é uma resposta muito, porque depende de caso para caso, mas deu para perceber o que é que se faz na primeira consulta. Os valores ditos aqui terão de ser pagos de imediato ou a possibilidade de pagamento? Também já foi respondido. Acima, guarda-o direto. A Tatiana, que estava a falar, eu sou exemplo de obesidade e consegui. Pronto. Olá, para casal de imigrantes, quanto tempo precisa para fazer o processo? Muito pouco. O processo é, na verdade, uma grande parte da nossa atividade é com casais que vivem no estrangeiro. E a Graça também a Gabriela, a Silvia, a Graça e a Gabriela também são exemplo. Vivem no Sim, sim, exatamente, também engravidaram connosco. E a Tatiana, que estava ali atrás, também vive no estrangeiro. Pronto, não, a situação é esta. Nós conseguimos, dependendo do país, temos vários médicos em vários países com os quais colaboramos, sendo certo que também podemos fazer o processo sem a ajuda de nenhum médico estrangeiro. Basicamente, as pessoas podem iniciar o processo no seu país de origem, têm que nos enviar alguns documentos, nomeadamente resultados de ecografias, resultados de análises clínicas, etc. Pedimos a ajuda do médico que acompanha a pessoa para fazer o processo e, se isso acontecer, com uma boa coordenação com a equipa clínica de outro país, as pessoas, no limite, até podem chegar diretamente para a punção, recolha de óvulos, esperam 3 dias, recebem os embriões e voltam para o país de origem. Se isso não for possível, se não tivermos um médico que possa ajudar no país de origem, temos 2 situações. Ou as pessoas fazem 2 viagens, uma primeira para fazermos a avaliação que é necessária, a análise, etc. Havia uma pessoa a perguntar se nós fazíamos isso tudo. Sim, quer na Ferticentro, quer na Procriar, podemos fazer as análises todas necessárias. E depois... portanto, a pessoa, no fundo, prepara o processo todo, leva a prescrição, volta para o seu país, inicia e depois vai diretamente para o processo. Terá que passar alguns dias mais cá em Portugal. Normalmente, a partir do 9º dia de tratamento, recomendamos que estejam sempre cá. Não vai surgir alguma complicação. Mas, mais uma vez, cada caso é um caso e pode haver aqui pequenas variações. Teríamos que analisar individualmente. Ok, e já aqui, deixa-me escolher aqui mais uma. Ai, já estou a fazer as neiras. Escolher aqui mais uma pergunta. Há 2 anos que não consigo engravidar. Algum tratamento? Sim, claro, há muitos. É assim, hoje em dia nós temos soluções, e agora falo em nome da medicina da reprodução, nós temos tratamentos para todo o tipo de problemas, exceto aqueles que envolvem a gestação de substituição, ou seja, as chamadas barrigas de aluguer, pronto, e são situações raras de pessoas que não têm útero, ou pessoas em que o útero tem uma deficiência grave e que não permite uma gravidez. Mas mesmo para essas há uma solução. Não é permitida em Portugal, que é a chamada gestação de substituição. Mas tirando esses casos, que são mesmo muito raros, todas as outras soluções têm tratamento. Claro que muitas vezes o tratamento não é aquilo que as pessoas estão à espera. Ou seja, vou dar um exemplo. Ainda ontem estava a conversar com uma senhora de 48 anos que queria engravidar com os seus próprios óvulos. Infelizmente tive que lhe dizer que não era possível, porque, quer dizer, embora ela ainda tivesse menstruações, a probabilidade de conseguirmos um óvulo viável
ninguém pode dizer que é zero, mas andará muito perto disso. E portanto, para aquele caso, a solução é a doação de óvulos. Ou seja, entre as doações e entre, enfim, os múltiplos tratamentos que há antes de chegarmos a essa solução do último recurso, há muitas opções que podem ser tomadas. A única questão que eu aqui chamo a atenção é 2 anos está mais que indicado procurar ajuda. A partir de 1 ano há sempre indicação formal para procurar ajuda. Se a pessoa tiver mais de 35 anos, a partir de 6 meses convém pedir ajuda, porque uma intervenção precoce pode fazer com que o problema se resolva facilmente. Se deixarmos de arrastar o problema, a própria situação pode agravar. E nas mulheres, cada ano importa. Então, é acima dos 35, ainda mais. Exatamente. Vocês têm banco de dadores? Como é a seleção do dador? Ok. Sim, temos um banco de esperma. Em Portugal nós estamos numa fase de transição legal, ou seja, os dadores em Portugal são dadores não anónimos. O que é que isso significa? Quando chegar aos 18 anos, a criança nascida de um tratamento com doação, por exemplo, a Leonor, se quiser, aos 18 anos, vai poder dirigir-se ao Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida, que é a Autoridade Portuguesa de Medicina da Reprodução, e vai poder pedir a identificação do dador. Eles vão dizer, olha lá, portanto, o dador é o Zé Manel. Ok, está no meu calha, nem sei quem é o dador. Pronto, portanto, isto só para dizer que esse acesso é garantido aos 18 anos da criança, que não será uma criança, não é? Se essa pessoa quiser. Essa informação é guardada durante 75 anos. Ou seja, e mesmo que uma clínica feche, o acesso à identidade dos dadores é sempre assegurado pelo Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida. Portanto, é uma garantia do Estado português. Exatamente. Não é? A Leonor, a partir dos 18 anos, se tiver curiosidade, pode saber quem foi o Sim, ainda pode saber antes, porque há uma coisa na lei, que é muito gira, uma coisa portuguesa, que é, a partir dos... Porque em Portugal, não sei se sabias, em Portugal o casamento é legal a partir dos 16 anos. Ok? Ou seja, uma pessoa não pode guiar, não pode conduzir, mas pode casar-se aos 16 anos. E, portanto, se ela se quiser casar aos 16 anos e Não vou deixar. Exatamente. Imagina que ela se quer casar com um rapaz e que esse rapaz também nasceu de uma doação de esperma feita na Ferticentro. Okay? Ela pode pedir, ela e o rapaz com quem se pretende casar, podem pedir ao Conselho Nacional de Procriação Medicamente De ter sido... de serem irmãos. E a mesma coisa... Sim, e julgo que a mesma coisa para uma rapariga, porque, ou seja, enfim, a nossa lei tem estas particularidades. Eu quando tento explicar isto aos estrangeiros, eles ficam todos a olhar para mim. Então, mas vocês podem se casar aos 16 e só podem votar aos 18. Não fazia ideia. É. Não fazia ideia também. Só acho que aqui mais uma hora já estamos... Tenho aqui muitas perguntas sobre os valores, já falámos sobre valores, mas também no site da Ferticentro tem valores, não tem, doutor Vladimir? Sim, há lá uma secção. Basicamente são 4.950 euros. E a partilhada. Depois as outras opções são mais baratas. Pronto. Sim. Esta já tinha falado das duas mulheres fazerem ao mesmo tempo, que era como é que tinha um nome, não é? Há aqui uma questão, esta questão tem um lado interessante, das duas mulheres ao mesmo tempo. A resposta é sim, embora em certas condições. Ou seja, imaginemos que como é de explicar isto? Na nossa lei há um aspecto que diz que só se podem criar novos embriões depois dos anteriores serem transferidos ou de se ter dado um destino aos embriões anteriores. Portanto, imaginemos que faz conta que tu e a Isabel queriam engravidar ao mesmo tempo.
teria sido possível, ok? Obtivemos aqueles embriões, podíamos transferir um a cada uma, ou dois a cada uma, enfim, isso poderia ter sido feito. Agora, não poderíamos, imagina, criar novos embriões depois de existirem esses. Também não poderíamos, da mesma maneira, poderíamos fazer 2 inseminações, uma a cada elemento do casal, e isso poderia ser feito. Há aqui uma questão importante que acabamos por perder um bocado com a história do dador, que é como é que é escolher o dador e sobre isso. Normalmente normalmente é a clínica quem propõe um dador. Nós baseamos nas características do casal receptor. No vosso caso, os óvulos eram da Daniela, portanto, tentámos encontrar um dador que tivesse características próximas da Isabel. As informações que damos aos casais são informações genéricas, que é o que a nossa lei prevê, ou seja, e agora é um exemplo completamente ao acaso, ok? Poderia dizer-vos, olha, o vosso dador tem 25 anos, mede 1,85 m, tem olhos azuis, cabelo castanho, enfim, o que for, não é? E, portanto, vocês teriam que o aceitar, ou seja, nós queremos que as pessoas estejam em paz com a seleção de dador e depois podemos fazer outra coisa, que é reservar palhetas desse dador para um segundo filho. No vosso caso, vocês tiveram muitos embriões, tem muito a ver também com a vossa idade, não é? Pronto. Mas há pessoas que têm poucos, não é? Desculpa interromper aqui um bocadinho. Isso também responde aqui de ser usado o mesmo dador para os 2 elementos do casal. Exatamente, é isso. Podemos guardar, porque ainda por cima a lei portuguesa melhorou nesse aspecto também, que é as doações limite para cada dador contam por número de famílias. Ou seja, se vocês quiserem ter 7 ou 8 filhos, ok? Isso não conta, quer dizer, é uma família para a estatística do dador, digamos assim. Não seria possível, antigamente, um dador estava limitado a 8 gravidezes. Agora está por família, o que faz muito mais sentido, não é? Porque as pessoas querem ter irmãos e tudo isso. Bom dia, Margarida. Eu estava aqui uma pergunta que era sobre o tempo, que também é o que as pessoas perguntam mais, além de valores, muitas valores. Onde é que está? Onde é que está? Já perdi. Eu também vi qualquer coisa sobre isso. Não. Isto é a nível de valores, enganei-me. Valores, também já tínhamos falado, estão no É site. só uma. Olha, vou dar aqui uma nota, que é. Eu acho que é isto. É isso mesmo, é esta pergunta que eu ia responder. Pronto, o processo é simples, é relativamente rápido de iniciar. É necessário fazer as análises e os exames ginecológicos prévios, mas imaginemos que alguém decide hoje que quer começar, no limite, a partir da próxima menstruação já pode iniciar o processo. Ou seja, é bastante rápido e não tem... Pronto, é óbvio, é preciso fazer os exames, é preciso ter os resultados e tal, mas consegue-se, digamos, a partir de uma... Começa sempre ao segundo dia da menstruação e, portanto, a partir do momento em que a pessoa menstrua, o processo pode iniciar-se. A não ser que haja alguma coisa inesperada que exija estudos mais aprofundados. Por acaso está a fazer agora 2 anos que nós começámos, porque eu lembro-me no dia 13 de maio, no batizado do meu sobrinho, que fiz a primeira injeção. Sobre a maternidade partilhada sendo um tratamento de topo, no caso de repetidas falhas de implantação, existe algum método mais avançado para conseguir alcançar a gravidez? Existe. Vamos lá ver. O método, o que nós podemos tentar descobrir é quais são as causas das falhas de implantação. Por exemplo, nós podemos analisar... Quase parece já uma consulta. Agora aqui à parte, antes de avançar, ainda está a fazer as consultas, aquelas consultas de online.
Sim, sim, sim. E tenho falado com muita gente interessada em maternidade partilhada. Por acaso, tem sido até um dos temas mais recorrentes nessas consultas. O que eu estava a dizer aqui, respondendo eu agora não sei o nome dela, à Liana. Sim. Sim, é assim, o que é preciso é descobrir as causas das falhas de implantação. Muitas vezes podem ser causas genéticas, podem ser problemas do endométrio, podem ser problemas imunitários, podem ser problemas ginecológicos, podem ser problemas hematológicos. Há muito por onde explorar, ok? O mundo Infelizmente, quando nós temos falhas de implantação, 70% das vezes a causa é genética, ok? Tem a ver ou com o óvulo, ou com o espermatozoide, ou com os dois, e essa é a causa principal. Os outros 30% estão divididos entre causas ginecológicas, malformações uterinas, etc., causas imunitárias, causas hematológicas, ou então fatores que têm a ver, por exemplo, com a própria a reatividade, com a própria janela de implantação, com infecções crónicas a nível do útero, com o próprio ambiente imunitário do útero. Portanto, há antigénios há fatores de incompatibilidade imunitária, não vale a pena explicar muito isso, mas cada caso é um caso. Isto tem que ser avaliado com cuidado, é bastante complexo. Ok, mas, mesmo que não queiram avançar já para um tratamento, podem primeiro marcar uma consulta com o Ferticentro e analisar caso a caso, não é mais? Sim, 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 tem que ser. É impossível dizer assim de uma forma global. A partir de que idade pode ser feita a maternidade partilhada? A partir dos 18 anos. Ok. A Leonor tem os genes da Daniela também. Pois. Não sei se é só para ela ou não, mas pronto, olha, é o que é. Olha, já agora uma curiosidade interessante que também me perguntam muitas vezes e posso responder, que é o seguinte. Portanto, a Leonor foi o óvulo da Daniela, um espermatozoide um dador, e cresceu no útero da Isabel. Qual foi a influência da Isabel no processo? Que é uma pergunta que fazem muitas vezes. Então, em primeiro lugar, já está provado que há uma transmissão de pequenas quantidades de material genético da pessoa que transporta a gravidez. Pensa-se que esse material não tem influência nenhuma, ok? Ou se tiver, é uma influência muito reduzida. Tem alguma influência, nem que seja no feitio, ok? Eu vou adquirir durante a gravidez, pelo menos. Houve, mas isso vai inserir naquilo que eu vou dizer a seguir. Portanto, mas há assim uns estudos de uma coisa chamada transcriptómica que já mostraram que há uma pequena incorporação de DNA materno por parte do embrião. E depois, muito importante, isso também já está demonstrado, é que durante a gravidez são os genes da Isabel que vão dizer aos genes da Leonor como é que, portanto, que vão dizer ao embrião, no caso a Leonor, não é? Como é que ela se deveria desenvolver, a que velocidade é que se deveria desenvolver. Ela estava a ser alimentada pela Isabel através da placenta. Havia uma circulação sanguínea comum. Portanto, nesse sentido, ou seja, isto é impossível, como é óbvio, mas se o embrião da Leonor tivesse sido transferido para o útero de outra mulher qualquer, que não a Isabel, a Leonor seria diferente, ok? Porque teria recebido instruções de outro. A gravidez é um processo de ativação e inativação de genes maternos e fetais. Portanto, tudo isto para dizer o quê? É óbvio que se fizermos um teste de maternidade, neste caso, está lá o teu DNA e está o DNA do dador. Mas digamos, o papel regulatório do desenvolvimento da Leonor que a Isabel teve. É tudo Isabel. Pronto, exatamente. Portanto, ou seja, essa questão do feitio é perfeitamente, é perfeitamente possível. A gravidez fez a cabeça à Leonor, portanto, tem que ser. Sim. A pergunta também está respondida. E pronto. Falam só aqui a nível do dador, de se é possível ter acesso a fotos do dador, se podem escolher o dador. Sim. Já agora também havia ali uma pergunta a perguntar se existe. Não, nós, portanto, estamos apenas em Coimbra e no Porto, já dissemos isso algumas vezes. Coimbra a Ferticentro, no Porto a Procriar. Relativamente às características do dador,
é aquilo que eu disse há pouco. Nós pedimos, perguntamos às pessoas que características pretendem, no sentido de tentarmos aproximar as características do casal, não é? Não é habitual, nunca surgiu. Por exemplo, imaginemos que vocês as duas chegavam ali e diziam queremos um dador negro. Poderia acontecer, não é? Mas, quer dizer, não, no fundo, a nossa lei, o espírito da nossa lei, não há nada que seja contra isso, o espírito da nossa lei é exatamente ao contrário. Isto é, nós não podemos discriminar dadores. Qualquer pessoa pode doar, qualquer pessoa pode ser utilizada como dador e tudo isso. Aqui tentamos que as coisas sejam feitas com bom senso. Isto é, conversamos com o casal, partilhamos informações sobre as características físicas, etc. E depois dizemos e queremos que as pessoas aceitem, se sintam envolvidas, confortáveis com a escolha do dador. Quer dizer, não há um mistério sobre o dador. Não, o dador é, faz de conta, um estudante sei lá, de engenharia que tinha 25 anos quando doou. Não estou a falar do dador, estou a falar de um exemplo ao calho, que grupo sanguíneo O positivo, não sei o quê. Portanto, esse tipo de informações pode ser dado. Ok? E para que as pessoas fiquem em paz com o dador. Relativamente a outras coisas que estavam a perguntar, de estilo de vida do dador, de tudo isso, isso faz parte da avaliação prévia. Ou seja, se for alguém que não tenha um estilo de vida saudável, se for alguém que não tenha, enfim, que tenha algum problema de saúde, que nós sejamos capazes de identificar, como é lógico, não é aceito como dador. Portanto, isso digamos, é uma informação prévia. É uma garantia que nós temos que dar e os dadores, o esperma é posto em quarentena, são testados novamente no fim da quarentena, portanto, isto é um processo muito seguro relativamente a esse aspecto. Pois há coisas que não são genéticas, não é? É um bocado a história do feitio, não é? Portanto, Claro, há isso coisas... também também depois a criança acaba por se moldar e claro que a genética está lá, mas há coisas que dependem de criança para criança, não é? E que a criança está... É como perguntarem várias vezes se não tenho medo que a Leonor queira saber quem foi o dador e sinceramente também não me preocupa minimamente. Para já porque aos 18 anos nunca teve a presença paternal do dador, né? Ela vai querer saber quem é porquê? Por mera curiosidade, até pode querer criar uma relação com ele ou não, não sei, mas isso sinceramente não me preocupa porque nós é que a criamos, portanto isso nós é que somos as mães, portanto isso não faz dele um pai como Sim, sim, sim. A lei é clara nisso. E está aqui uma outra questão também interessante que diz que quando um casal hétero tem várias ícsis falhada, é proposto doação de esperma. Quando não era uma opção, se aceitarem, têm conhecimento da existência de impacto negativo dos casais mais tarde. Todos os estudos que existem sobre o impacto das doações no casal são, aliás, bastante tranquilizadores. Primeiro, a qualidade da relação com os pais, não há diferença nenhuma entre grupos de pessoas que fizeram doação e grupos de pessoas que engravidaram com as suas próprias células. Portanto, a nossa experiência enquanto clínica é extremamente favorável. Eu até tenho... Vou contar aqui uma história. Podemos contar? Acho que o direto vai acabar, diz ali, falta 1 minuto e meio. Ok. Então pronto. Então olha, fala tu. Pronto, eu ia só terminar, falam aqui só das consultas online, que são gratuitas ou pagas. Gratuitas. Gratuitas. Okay. Pronto, só finalizar assim muito rápido, podem entrar em contato diretamente ou no site da Ferticente, tem lá uma zona para marcar a consulta. Acho que também tem que ir, está na hora de dar o almoço à Leonor. Pois é isso. Repetir isto também para deixarmos para uma próxima. Sim. Muita gente pediu para guardar o direto porque há muita gente que ainda está a trabalhar ou em teletrabalho. Podemos repetir um dia, se calhar num horário mais ao final do dia. Sim, muito bem. E pronto, e para já se calhar ficamos por aqui. Muito bem. Obrigado, Daniela. Gostei muito. Obrigada Gostei pela muito fixe. disponibilidade. Foi bom ver algumas coisas. É sempre bom falar sobre isto. E muito obrigado bem. que assistiram. Olha, obrigado. Adeus a todos. Tchau. Beijinhos. Boa sorte a todos. Com licença. Obrigada a todos por terem assistido. Vou então terminar o direto, depois fazemos
mais tarde novamente com o doutor. Vou deixar o direto guardado, muita gente pediu. E depois, então, veremos uma próxima oportunidade. Obrigada a todos.